Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Bora fazer um cropped com esse tecidinho vermelho? Vai ficar tudo de bom, então vem comigo. Moldes prontos, já adiantei aqui, essa é a parte da frente, essa é a parte da costa. Pego meu tecido e vou arrumar aqui, tá? Vou alinhar para ficar retinho, para não haver desperdício de tecido. Pessoal, vou fazer esse cropped em poucos minutos, tá? Mudei a posição da câmera e vou alfinetando toda a parte do tecido onde eu vou fazer os cortes, tá? Alfineto direitinho, porque é um tecido de malha, e desliza. Dou uma olhadinha para ver se você realmente está me acompanhando. Posiciono o molde, essa parte é das costas, e vou tirar duas partes iguais. Vou fazer a mesma coisa com a parte da frente. Vou tirar duas partes iguais e pego essas partes da frente e já venho para a máquina, tá? Posiciono direita com direita de tecido e alça com alça e vou fazer a primeira costura. Essa primeira costura, ela é a costura que fica entre o pescoço e o busto, tá? Costuro, alinhando ali alça com alça também, tá bom? E eu vou falar para vocês o seguinte, pessoal, esse cropped vai ter costura invisível, tá? Ele vai ser feito todo com costura embutida, tá bom? Também eu poderia colocar bojo, mas como é uma peça pronta entrega, não é pedido de cliente, então eu vou deixar sem o bojo mesmo, tá? Aí costuro a parte de baixo do braço, tá? De um lado, olho ali para ver se tá direitinho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Do outro lado do braço, tá? Das duas partes da frente. Alinho ali uma ponta com a outra e faço essa costura. Todo esse processo que eu estou fazendo com essa parte frontal, eu também vou fazer com a parte das costas, ó. Pego agora a parte das costas, tá? Alinho também ali alça com alça, colocando direita com direita de tecido. E vou fazer a primeira costura também na parte de cima, igual na primeira, tá? Aí, dou uma analisada, olho direitinho, vou fazer o mesmo procedimento, costurando as partes de baixo do braço, tá bom? Costuro de um lado, observem bem, tá? É bem fácil, do mesmo jeitinho que eu fiz com a primeira parte, que é a parte frontal, eu estou fazendo também com a parte da costa, né? Aí olho direitinho e vou costurar o outro lado, tá? Fazendo assim, pessoal, uma costura interna sempre, que é para quando essa peça for virada, ela vai ficar para o lado direito, tá? E a costura toda embutida, como eu acabei de falar, tá certo? Finalizando essa parte, as duas partes vão ficar quase já todas costuradas. O que vai ter que ser feito é juntar a parte da frente com a parte de trás. Peguei agora a parte da frente e desvirei, ou seja, coloquei para o lado direito, tá? A parte de trás que eu estou pegando agora ainda continua do avesso. Aí eu vou encaixar a parte da frente nessa parte de trás, ó, tá? Alfineto, isso aí é a alça, tá? Encaixei alça com alça. Vou fazer a mesma coisa com a outra alça, ó. Tô colocando por dentro. Daí, o que eu vou fazer? Eu já vou alinhar as costuras, tá? Colocando direitinho costura com costura e puxo as linhas, as duas linhas, ó, no início da costura e no final da costura também, se você prestar atenção. O que acontece? Essa costura vai ficar bem alinhada, bem bonitinha mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Nem dá pra aparecer, tá vendo? Fica bem bonitinho mesmo. Vou fazer a mesma coisa agora com o outro lado. Tirei o alfinete, alinho aqui costura com costura e puxo as duas linhas, ó. Puxo no início da costura e no final da costura, ó. Observem, tô puxando as linhas. Aí vai ficar do mesmo jeito, pessoal. Bonitinho mesmo, ó. Não aparece nada, tá? Ó, tá vendo? Agora eu vou voltar pra lá
virando essa peça novamente para o lado do avesso, que eu vou fazer aqui uma limpeza, tá? Tiro esse excesso de fio e dou uma queimadinha, que pra mim fica bem mais seguro, tá? Queimo direitinho, ó, olho, ficou bem perfeito, tá? Ficou somente as laterais para ser costurada. Essas aqui são as minhas etiquetas, tá? Que eu vou fazer agora na costura lateral. A costura, aliás, a etiqueta preta vai ficar para o lado externo, ela vai ficar aparente. E a etiqueta branca para o lado interno, ó. Coloquei a primeira e a segunda, tá vendo? Uma vai ficar exposta, a outra vai ficar escondida. Coloco novamente para o lado direito, tá bom? Ó, ajeito a peça. E aí eu vou pegar agora costura com costura das laterais que ficaram para serem costuradas, tá? Alinho aqui a costura. Aí vou colocar um alfinete para ficar retinha e vou iniciar a costura. Costuro, agora eu peguei aqui a parte que vai ficar ali como se fosse a parte de baixo do cropped, tá? Tirei ali na medida de 64 de largura por 14 de altura e vou costurar na parte de fora do cropped, tá? A parte externa, toda direita com direita, os dois tecidos, tá? Direita com direita, ó. Inicio na pontinha e venho costurando, tá? Até o final, tá certo? Isso de um lado, que no caso aqui é a parte externa. Finalizando, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa com o lado de dentro, colocando a parte direita com direita do tecido, tá? Tô explicando bem explicadinho. E aí, vai ficar assim, tipo como se tivesse dado errado, ó. Parece que tá tudo embolado. Mas não, pessoal, é só meter a mão aqui e desvirar, aí a peça vem toda pro lado direito, ó. Aí, tá colocado as etiquetas e a parte de baixo, né? No caso, como se fosse o coxe do cropped está feito. Agora, falta só finalizar o outro lado aqui do coxe, tá? Posiciono também ponta com ponta, tá? No caso, também direito com direito. Como eu disse, as costuras vão ficar todas embutidas. Aí, eu vou iniciar a costura, pessoal. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque vai ficar um espaço de 2 a 3 dedos somente, ó. Eu tô colocando direito com direito e tô costurando, tá? Aí, que acontece? Vai dar uma apertadinha aqui, vai embolando aqui um pouquinho de tecido, mas é assim mesmo. É um tecido de malha, então dá pra fazer, né? Ó, cada vez mais vai ficando apertadinho. Mas eu vou puxando e vou costurando. No final de tudo isso, vai ficar somente um espaço de uns 2 a 3 dedos para ser costurado, ó. Observem aí, ó. Esse é o lado direito, tá? Aí a costura ficou toda embutida, ficou somente esse pedacinho que eu deixei. Vocês viram? Agora eu vou costurar aqui pelo lado direito, né? No caso, mesmo assim, vai ficar pro lado interno da peça. Aí corto os fios, dou uma queimadinha, ó. É a única parte visível da costura ali, vai ficar esses 2 ou 3 dedinhos só. Queimo, tá? Corto direitinho, queimo. Vou tirar o excesso da linha, analiso tudo, tá tudo perfeitinho. Tiro o alfinete, ó. E agora eu vou colocar a última etiqueta, tá? No caso, eu poderia ter colocado também antes essa etiqueta, mas deixei para colocar no final. E vou colocar aqui na parte de cima também, tá? Da peça, também na parte da costa, ó. Escolhi a parte da costa e ficou assim, ó. Uma etiquetinha do lado, tá? Essa é a parte da frente, agora essa é a parte da costa. E é isso, pessoal. Ficou muito top, bem bonitinho e beijo para todos.